Fala galera, hoje vamos falar sobre quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica e potência térmica. Bem, o que é calor, né? O calor é a energia térmica que transita de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Ele migrará espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Se a gente pegar uma situação como exemplo, dois corpos, um corpo A e um corpo B, e tivermos como situação inicial que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, o que vai acontecer? Vai sair uma quantidade de calor do corpo A e vai para o corpo B, certo? Vai ficar indo calor do corpo A para o corpo B para sempre? Não, né? Vai ter um momento em que vai ser atingido o equilíbrio térmico, então vai cessar essa transmissão de calor. Calor específico. O calor específico ele também é chamado de calor sensível, e ele vai representar a quantidade de calor que uma unidade de massa de uma determinada substância precisa receber ou perder para variar sua temperatura em uma unidade. O calor específico é uma característica da substância que compõe o corpo. Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de energia térmica para aquecer ou resfriar essa substância. E quanto menor for o calor específico de uma substância, menor será a quantidade de energia térmica para aquecer ou resfriar essa substância. Capacidade térmica. A capacidade térmica representa a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para variar sua temperatura em uma unidade. A capacidade térmica é uma característica do corpo. Quanto maior a capacidade térmica de um corpo, maior será a quantidade de energia térmica para aquecer ou resfriar esse corpo. E quanto menor a capacidade térmica de um corpo, menor será a quantidade de energia térmica para aquecer ou resfriar esse corpo. Potência térmica. A potência térmica mede a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos. Quanto maior for a potência térmica, mais rápido será o aquecimento do corpo. Quanto menor for a potência térmica, mais lento será o aquecimento do corpo. Quantidade de calor. A quantidade de calor sensível recebida ou perdida por um corpo de massa m e calor sensível C, que provoca nele uma alteração de temperatura ΔT, é dada pela equação fundamental da calorimetria, Q igual m vezes C vezes ΔT, ou seja, a quantidade de energia é igual à massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura. Se a quantidade de calor Q for positiva, o corpo recebeu calor e sua temperatura aumentou. Se a quantidade de calor Q for negativa, o corpo perdeu calor e sua temperatura diminuiu. Como que a gente pode calcular a quantidade de calor? Bem, tem três formas para a gente calcular essa quantidade de calor. Tem a primeira equação, que é o Q igual a mc vezes ΔT, que é a equação fundamental da calorimetria, certo? Que depende da massa, do calor sensível e da variação de temperatura. Uma segunda forma de calcular isso é através da seguinte relação: Q é igual a Czão vezes ΔT. Esse Czão é a capacidade térmica do corpo. E a terceira é Q igual P vezes ΔT. A quantidade de calor é igual a potência vezes a variação de tempo. Precisamos tomar cuidado aqui que a gente tem o Czão e o Czinho, e eles são coisas diferentes. O C minúsculo é o calor sensível, o C maiúsculo é a capacidade térmica. E temos que tomar cuidado também com o ΔTzão e o ΔTzinho. O ΔT maiúsculo, o ΔTzão, ele é a variação de temperatura. E o ΔTzinho, o ΔT minúsculo, é a variação de tempo. Pessoal, é isso aí. Bons estudos para vocês. Até mais.